Hoje eu quero falar um pouquinho sobre doação, reserva de usufruto e cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade e reversão. Então, muitas vezes a gente tem se deparado com essas escrituras em que os pais normalmente doam para seus filhos esses imóveis e se reservam o usufruto e clausulam, gravam essa doação e esses imóveis com algumas cláusulas que isso tem um reflexo na vida dos que recebem o imóvel, né, desses filhos, e que podem se estender muitas vezes para toda a vida deles e não enquanto os pais vivos estiverem. Como, por exemplo, o usufruto normalmente é gravado com uma cláusula vitalícia enquanto os doadores estiverem vivos. Óbvio que então, quando eles vierem a faltar, vai se fazer a baixa, por exemplo, disso no registro de imóveis, apresentando a certidão de óbito e os requisitos necessários. Porém, às vezes há a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, essa cláusula não deixa que esse imóvel se comunique com o patrimônio do cônjuge desse filho. Às vezes tem a cláusula de inalienabilidade, que não permite que os filhos vendam esse imóvel, e a cláusula de impenhorabilidade, que não permite que dívidas contraídas por esses filhos venham a recair sobre este bem, por exemplo, uma penhora. Então, essas cláusulas, muitas vezes, elas não têm termo, elas não têm fim gravado ou estipulado por quem doou. E se elas não têm fim, elas permanecerão vigentes enquanto o filho que recebeu esse imóvel vivo estiver. Então, é muito importante ter um bom assessoramento neste momento para talvez pôr um limite de tempo. Quero que essas cláusulas permaneçam vivas enquanto eu, doador, vivo estiver. Aí, quando encerrar esse direito de usufruto e quando eu vier a faltar, porque eu posso renunciar ao usufruto também quando vivo estiver. Então, quando eu renunciar ou quando eu falecer, que essas cláusulas também possam ser extintas, para que esses filhos, né, no futuro possam também dispor desse imóvel. Então, isso é muito importante estar atento para não inviabilizar esse imóvel no futuro. Daqui a pouco, por uma doença ou por alguma outra razão, precisa vender esse bem, precisa desse recurso em espécie e não pode vender o bem porque tem uma cláusula lá gravada, sem termo, sem limite. Então, essas estipulações, elas precisam ser bem elaboradas para que elas não tragam problemas futuros também.